Opa! Oi, gente. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho, trocar um papo, a gente ver um pouquinho sobre algumas coisas um pouquinho mais básicas. Um videozinho bem mais tranquilo, bem mais relaxado, não tanta prática pesada. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre algumas configurações VS Code que eu utilizo para aumentar minha produtividade. A gente já tem um vídeo um pouco antigo aqui no canal, mas algumas coisas mudaram, tem algumas atualizações. E além disso, eu tenho todas as minhas configurações aqui que eu posso mostrar para vocês. Então, eu tô até aqui no meu VS Code aqui com um projetinho básico até... Vou fechar aqui. Editor. Fechar aqui pra gente conseguir ver certinho. Vou abrir qualquer projetinho aqui que eu tenha perdido aqui na minha máquina. Vou vir aqui em Projects. Pode ser esse daqui de Node Docker que a gente fez um vídeo sobre Node com Docker assim para executar no container aqui. Esse aqui que a gente já tem no canal. Quem quiser assistir, vai estar o link aqui no card ou na descrição. Então, gente, aqui mostrando as minhas extensões, primeiro as extensões que eu tenho aqui dentro do meu VS Code. Eu tenho algumas extensões aqui de cor, de tematização de cor no VS Code, que são bem padrões, assim, bem massa de utilizar. O Aura Theme eu já utilizei algumas vezes, é um tema bem legal, vamos colocar aquele aqui. Color Theme. Tem o Aura Theme, Aura Dark. É um pouquinho carregado, assim, as cores, né? Um pouquinho carregado, mas quando tá programando de noite, é bem tranquilo, assim. Mas por padrão, eu ainda curto utilizar o Drácula, que é, acho que o tema de cor que a maioria utiliza aí, que é mais confortável, assim, de trabalhar. Tem um Beautify, e se eu não me engano, ele usa a gente fazer um código um pouquinho mais organizadinho, tem algumas coisinhas aqui de configuração bem básica. Mas pra ser sincero, eu acabo não utilizando tanto assim esse Beautify aqui. Mas quem quiser dar uma olhada, tem bastante coisa que quem curte assim usar, ver essas coisas certinho, gosta de deixar bem customizado o VS Code, é bem massa. Além disso, tô até desinstalado aqui, mas eu utilizava essa ferramenta aqui do Docker pra gente escrever Dockerfile. E até quem escreveu um Dockerfile, não é nesse vídeo aqui, desse código aqui, mas ele é bem massa pra gente escrevendo aqui o código, mostra aqui os containers que a gente criou, fica tudo ali na esquerda, dá pra ver. É uma extensão assim bem massa pra quem é acostumado e tem que usar Docker no dia a dia aí. Outra muito legal é esse Bracket Pair Colorize. Ele basicamente vai criar nas chaves do nosso código cores separadas. Mas por que isso? Porque muitas vezes a gente tá no nosso código, a gente tá com um monte de chave, um monte de código que tá muito encadeado, que acaba virando um ninho de gato, assim. Então isso aqui facilita bastante nisso, deixar bem separadinho, bem bonitinho. Fica bem massa pra diferenciar. Eu não sei se eu vou ter aqui, ó. Essa chave aqui tá um pouquinho rosa, e se tivesse outra aqui dentro, ia estar contra a cor aqui, ó, um azul, um amarelo, um rosa, azul, amarelo, rosa, e assim por diante. Ele deixa bem separadinho pra gente não se perder quando a gente estiver analisando essas coisas. Pra ficar onde que fecha, onde que abre e ficar perdido assim. Mas é bem massa a extensão. O Colorize, só pra ter cor, quando a gente for escrever algum código hash de cor, bem massa. Conventional Commits, para quando a gente for dar um commit, a gente ter o padrão de mensagem de commit. Eu não sei se esse código aqui tá com Git. Ele não tá com Git. Mas basicamente, se eu vim aqui no Conventional Commits, a gente consegue dar um commit e ele já pede pra gente todas as configurações de mensagem. Eu não vou parar a ver tudo dessa extensão, pra gente não perder muito tempo aqui. Mas é bem massa, a gente consegue padronizar aí os nossos commits. Deixa eu até fechar aqui. O .env pra gente ter cor, quando a gente estiver escrevendo arquivos .env. O Drácula, bem padrão. Editor config, pra gente ter alguns padrõezinhos de formatação, de ter uma linha no final do arquivo, coisinha bem básica. O slint vindo junto para fazer isso. A extensão aqui do Elixir para ter cor, os nossos códigos Elixir. Posso até abrir aqui um código. Vamos abrir aqui, dar um open folder. Pode ser recursão aqui, que eu tenho esse código. Se eu não tivesse essa extensão, ia estar tudo branco, meio preto, meio branco no código Elixir. Deixa eu até fechar aqui, deixa eu fechar esse terminal para não se perder. Assim ele tá com a cor bonitinha, mas se eu desabilitar aqui a extensão, vamos vir aqui pegar. Cadê Elixir? Vou desabilitar. Vou recarregar aqui. E a gente vai poder ver que vai ficar bem difícil de identificar as coisas sem essa extensão. Então, para quem coda em Elixir aí, é imprescindível ter isso, ó. Só fica branco assim, a gente não consegue saber o que tá acontecendo ali. Então, por padrão, eu sempre utilizo aí essa extensão do Elixir. Opa, aqui tá desabilitado. Dá um enable. Dá até problema pra dar relaunch aí. Vamos dar um... Ah tá, já carregou certinho. Já tá com as cores separadinhas.
Outra extensão massa aqui é o Git Graph, que a gente até mostrou em algumas extensões de Git, né? Tem um vídeo sobre isso. A gente viu bastante sobre Git e viu algumas extensões para trabalhar com Git, que é bem massa, que é o Git Lens e o Git Graph. Quem quiser dar uma olhada vai ter o vídeo aí no card e na descrição. O Markdown, que a gente consegue ter uma preview de um Markdown. Por exemplo, deixa eu criar aqui o Markdown. readme.md. E a gente pode, por exemplo, eu vou colocar aqui hashtag título. A gente salvando, a gente pode dar um aqui, opa. É o Markdown Preview Enhanced. E a gente consegue ver o preview dentro do VS Code, que é muito massa, assim. A gente consegue colocar... Vou colocar aqui um código aqui. Teste. A gente consegue já deixar a barrinha. A gente já consegue ver tudo o preview em tempo real. Então, para quem cola muito em Markdown, quer deixar bonitinho, para ter uma visualização melhor, é bem massa essa extensão. E, opa, dá até criou um arquivinho ali quando a gente criou o Elixir, tá. Mas continuando aqui as extensões, Material Icon Theme, para quando a gente for criar pastinha, a gente ter pastinha colorida, separadinha. Isso é mais para deixar bem separadinho as coisas. Por exemplo, se eu criar uma pasta SRC, ela vai ter essa cor verdinha com esse ícone. Isso tudo aqui a gente pode customizar. E a gente customiza isso no Settings aqui, ó, JSON, que a gente pode ver aqui. Aqui, ó, Material Icon Theme Folder Associations. Cada nome aqui é uma pastinha que eu tô referenciando. Por exemplo, eu posso colocar aqui o SRC, vai ter o ícone de pipe aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui, ícone de pipe. E aí quando eu criar uma pastinha SRC, vai ter o ícone lá de pipe do Material Icon Theme. Então, a gente pode deixar tudo customizadinho. Opa, aqui, foi. Pronto, já arrumei aqui. E é basicamente isso. As outras extensões aqui, a gente tem Node-README para a gente ter a documentação da biblioteca direto aqui no VS Code. Por exemplo, deixa eu até abrir de novo aquele projeto que a gente tava. Recursão, Node Docker aqui. Vamos abrir pra gente dar uma olhada. Eu vou pegar aqui o Express, ele carregar, e a gente tem aqui, ó, View Node Module README, se eu não me engano é isso. E aqui, ó, no próprio VS Code a gente vê a documentação, que é bem massa. Vou até deixar aqui no cantinho agora. A gente consegue ver toda a documentação lá do GitHub, tudo aqui dentro, então facilita. Às vezes a gente não tem que estar lá procurando no Google, e aqui a gente conseguindo ver direto aqui a biblioteca que a gente quer. E é bem massa também essa extensão. Pra quem não viu o nome, deixa eu voltar aqui, que eu até perdi aqui, é Node-README, bem massa. Omni Theme, que é um tema de cor aí um pouquinho mais escuro, bem massa, que foi feito pela Rocket City, bem massa o tema deles. Path IntelliSense, quando a gente estiver escrevendo um path ali, ó, pode ver ali no texto, ele mostra pra gente as pastas bonitinho. Às vezes o VS Code já consegue entender, então acaba deixando inútil essa extensão, mas muitas vezes ele ajuda bastante. Muitas vezes no próprio HTML facilita bastante, como tá mostrando aqui. E é bem boa essa extensão. A gente tem o Prettier para formatação de código, bem padrão, tá bem padrão lá do último vídeo. Uma extensão do Prisma, que é um ORM aí bem massa, que ajuda a gente a criar algumas coisas ali no Prisma, um arquivo em Prisma, algumas coisinhas ali bem massa. SQLite, quando a gente for criar um banco em memória, que a gente pode criar um banco ali que fica num arquivinho, né? Bem legal. A gente tem um SVG Preview, que a gente consegue ver o código, a imagem daquele código SVG direto no VS Code. Bem massa aqui, ó, tá até mostrando que a gente pode ir modificando as cores ali do SVG, consegue ir modificando e a gente já vê tudo isso junto no VS Code. Swagger Preview, para quem trabalha com Swagger e quer ver o que está acontecendo ali no Swagger no VS Code. Muita coisa que eu adicionei foi para ter essa visualização dentro do VS Code. Então, Swagger aí, bem massa. Turbo Console Log. Esse aqui é mais uma besteirinha, que eu posso, se eu não me engano, se eu apertar o botão direito, vamos ver aqui, que eu acho que já vai ter aqui... acho que vai ter a Clear Debug... Eu não lembro o comando. Mas a gente pode debugar de uma maneira um pouquinho mais fácil. Se eu não me engano, qual é o comando? Ctrl-Alt-L aqui. A gente pode, por exemplo, eu quero dar um console log nesse app. Eu dou um Ctrl-Alt-L. Ele já gera o log com um arquivo, que eu estou dando log naquilo. A linha e o nome da variável. Então ele já gera ali bonitinho pra gente o log do console log. Não é o melhor jeito de se debugar uma aplicação. A gente tem um vídeo até sobre isso, como se debuga. Mas é um jeito que, às vezes, quando a gente tá na pressa ali, a gente acaba utilizando. O Style de Components, pra gente ter cor ali quando a gente estiver fazendo o nosso CSS. E o YAML, que facilita a gente a escrever arquivos YAML. Então, uma extensão aí bem massa de utilizar. Eu vou até deixar aqui, ó. Vou abrir os settings aqui. Aqui, todas as configurações que eu uso.
Tem aqui algumas coisinhas do GitLens. A gente tem outras aqui de Emmet Abbreviation. Tendo algumas coisinhas de formatar quando a gente salvar. Umas coisinhas bem legais aí pra quem curte usar bastante o VS Code e quer deixar ele bem customizadinho do jeito que a gente gosta de trabalhar, né? Mais customizado. E é isso, valeu gente, era só para atualizar o vídeo de extensões que eu uso para estar aumentando produtividade. E é isso, valeu gente, até a próxima, falou!